Então, no fim das contas, o que realmente importa? Gente, hoje o assunto é muito sério. Já repararam que muitas vezes, ao expressarmos nossa opinião, nós somos preconceituosos ou muitas vezes achamos que o nosso ponto de vista é o correto? O pior é que isso acontece muito. Eu conheço uma pessoa que diz que existem somente 2 tipos de opinião. A dela e a errada. Parece piada. Parece piada, mas isso acontece muito. É verdade. Esse é o pior. E isso traz muitos prejuízos para a nossa vida. A começar que o fato de vivermos com pessoas diferentes nos faz evoluir justamente por serem pessoas diferentes. E podem também ser beneficiadas pelo nosso ponto de vista. Isso me faz lembrar uma passagem do Evangelho de Jesus, quando os discípulos chegam até o Cristo e falam que eles proibiram uma pessoa de curar em nome dele porque ele não o seguia. Então, quer dizer, Jesus os repreendeu e deixou uma lição muito clara que também serve pra gente. Quem não é contra nós, é por nós. E é sensacional, porque quer dizer, a gente não pode julgar outra pessoa só porque ela não é da mesma religião que a gente, né? Não professa essa religião, ou porque não torce pro mesmo time de futebol, porque não tem o mesmo cabelo ou a roupa que a gente. E a gente faz isso até nos mais simples gestos, como quando, por exemplo, a gente vai dar a nossa opinião acerca de um assunto e a gente dá como se a gente estivesse num campo de guerra. Yes, tudo começa assim. Nossa, Jesus, que batom horrível. Onde já se viu combinar roxo com laranja? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E que adianta ter talento e não saber combinar batom com roupa? Olha, caiu no meu conceito. Gente, claro que combina. Ela foi usada e deu certo. Ok, depois disso, outro episódio acontece. Vamos acompanhando os fatos. Será que é isso mesmo? Acho que é isso mesmo, hein? Não tá faltando nada. Será que ninguém vai trazer o quadro, não? Acho que não, hein? Bom, eu acho que essa compreensão tá além da nossa capacidade, né? Eu não entendi, mas há quem entenda. É verdade. E aí, gostou? Ah, não é o meu tipo de apreciação, né? Não é meu também não. O que a gente percebe aqui? Que tem alguém no meio dessas cenas que tem uma percepção diferente. A gente costuma sempre ser muito imediatista nas coisas. A falar o que pensa sem medir, a criticar de prontidão, sem ao menos procurar saber o porquê das coisas serem assim ou porque elas acabaram sendo assim. É assim, muito ruim, lixo, muito mal feito, pobre, horrível, não tem nada a ver. Não é assim que a gente costuma fazer? Só que se a gente parar pra pensar, que se a gente estivesse perto do autor da obra, a gente não teria essa mesma reação. Não é porque não é do nosso gosto que a coisa nada a ver. E não é porque não é do nosso estilo que o estilo do outro não tem critério. E não é porque vemos Deus de uma forma que a outra pessoa não pode também ter uma forma valiosa de ver Deus. A gente nem vai entrar no mérito de quem tem a verdade verdadeira, porque acho que ninguém tem. Pois é. E essa conversa nunca teria fim, porque a gente precisa perceber e entender que o mundo é composto de contextos, né? O contexto espiritual, o contexto social, o contexto religioso, o contexto de gênero, de idade, o que mais? É um mundo muito grande, né? Um mundo com muitas coisas, muitas realidades, muitos universos diferentes, fazendo uma composição maravilhosa e necessária pra gente. Então, quando a gente faz aquela crítica superficial, cruel e impensada, quando a gente reduz aquela pessoa àquela situação, ou quando a gente simplesmente faz cara feia, porque a gente não gostou e a gente nem ouviu a opinião da pessoa. Oh, não! Então, o que a gente está fazendo com o mundo? A gente está contribuindo para a segregação que gera preconceito, a violência,
a discriminação, a desigualdade. E acaba ofendendo muita gente. E a história tá cheia de relatos trágicos, né? De grupos que se ofenderam mutuamente e causaram guerras. Nossa, só porque eu falei do batom eu causei tudo isso? Yes, dear! E é tão sutil o jeito que a gente vai segregando que acaba nem percebendo. Quando a gente critica e julga alguém simplesmente por gosto nosso, a gente descarta o que a pessoa é, sua maturidade, de onde veio, quantos anos tem, qual o seu gênero, seus pais, seu bairro, o meio em que vive, seu trabalho, sua cultura, sua liberdade, a sua luta. Ou quando a gente faz isso com uma obra, com um feito, com uma realização. Descarta a pesquisa, a dedicação da pessoa, o público-alvo, que história tem aquele lugar. É mesmo, são muitas coisas que envolvem cada perspectiva de mundo que a gente não pode simplesmente desmerecer com horrível. Que nojo. A gente precisa sempre se dar a chance de refletir. No quê? O que eu posso aprender com essa pessoa? O que nós temos em comum? Porque as nossas diferenças, elas deveriam ser oportunidades e não problemas. Sim, e agora entra o nosso tema, que é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre, todo dia, toda hora, quando o nosso gosto, o nosso contexto, o nosso entendimento é contrariado por algo que seja diferente de nós. Então, no fim das contas, o que realmente importa? Não importa qual a nossa religião, qual a nossa cor, em que escola estudamos, qual o número de calça que a gente usa, a cor do cabelo que a gente tenha, que time de futebol a gente torça, que visão política a gente tenha, o tipo de alimentação. O que importa para Jesus, que é nosso mestre e guia, é que a gente seja o melhor ser humano que a gente possa ser, sabe? Respeitando, ajudando, sendo o melhor amigo que a gente possa ser, pai, mãe, filho, trabalhador. Jesus não se importa se você vai trabalhar de carro ou de bicicleta, e sim se você vai dar o seu melhor para trabalhar muito bem aquele dia. E Jesus se importa em que a gente possa amar as outras pessoas, assim como Ele ama a humanidade inteira, né? E Ele ama até aquelas pessoas em que a gente pensa, esse aí não tem salvação não. Basta se imaginar numa reunião de condomínio. Oh my God! Fala aí outro exemplo de pessoas que se juntam para discutir algo. Sei lá, trabalho de escola, ou escolher um representante de classe ou outras regras. Pode ser. Imagine você nessa situação. Gente, que tal fazermos uma premiação para quem produziu mais no mês? Seria uma forma de reconhecimento. Não. Tinha que fazer uma vaquinha, porque vaquinha é melhor, tu não tem mais opção. Aqui não, mano. Não tem não, mano. A vaquinha aqui é melhor, porque a vaquinha tem mais opções pra você fazer. A vaquinha chegou uma vez pra fazer isso agora. Meu Deus, só de pensar que Jesus ama todo mundo da mesma forma. É isso, Jesus ama a todos da mesma forma, independentemente da diferença. É verdade. E nós aqui, e outros milhares de jovens, fazemos parte de um movimento, a Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus. E seu líder, o irmão Paiva Neto, na década de 1980, fez uma carta a todos os jovens de boa vontade que estão dispostos a melhorar esse mundo aqui. E essa carta tem muitos itens importantíssimos, mas aqui a gente destacou o item 5º. Para mostrar para vocês, que diz assim: o jovem de boa vontade adota o ecumenismo irrestrito da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Não aceita o sectarismo ateu nem o fanatismo religioso, o racismo ou qualquer tipo de intolerância que separe os seres humanos a pretexto de odiosa seleção. Somos todos criação do mesmo Pai e componentes da raça universal dos filhos de Deus. Sabe ainda o jovem de boa vontade que o milagre que Deus espera dos seres humanos e espirituais é que aprendam a amar-se. Porque o amor, aí aqui ele vai abrir aspas para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 5º a 7º. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palmas. Gente, isso aqui é a mais pura demonstração do amor de Jesus por nós, que é a compreensão de que todas as nossas diferenças
é justamente o que nos faz evoluir e aprender com o outro e ser feliz e compreender que a maior força que nos une é o amor fraterno. E Jesus não se importa com os nossos contextos transitórios. Ele se importa com o nosso valor eterno. E todo mundo tem esse valor. Sim, Jesus é o Criador junto com Deus de tudo isso aqui. E Ele está querendo mostrar pra gente que entre todos os contextos que são muito diferentes, existe um denominador comum que nos une, que é a necessidade básica de sobrevivência do ser humano. E esse denominador comum é o amor. O mandamento novo do Cristo de Deus é o fio milagroso que une as partes anacronicamente separadas do organismo sociedade. Essa é a chave da sobrevivência das nações em tempos desafiadores, como estes que a humanidade atravessa. A união de todos os povos da terra e do céu da terra em torno de um denominador comum e universal, apresentado por Alziro Zarur desde as suas pregações na antiga Rádio Mundial do Rio de Janeiro de 1956 a 1966, o novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. O grande milagre que Deus espera dos seres humanos é que aprendam a amar-se uns aos outros tanto quanto Ele nos ama. No fim das contas, o que importa é esse aprendizado de amar o outro com amor divino. E Jesus nunca disse que um é melhor que o outro. Basta ver que Ele próprio disse que as crianças, as meretrizes, os publicanos entrariam primeiro no reino dos céus. Isso porque esses que eu citei, eles eram muito desprezados naquela época. O mundo é muito grande para a gente querer que as pessoas pensem como nós, tenham a mesma crença, os mesmos costumes, as mesmas orações, a mesma alimentação, cor de pele, time de futebol. E a nossa graça não é essa. Todos somos completamente diferentes, mas o que nos iguala como seres espirituais e humanos é a capacidade de amar, ser mãe, ser pai, ser tio, ser avô, ser irmão, ser amigo, ser filho. E é isso que nos basta. E isso que nos move. É o que nos torna capazes de compreender as nossas diferenças e sentir que tudo bem ser assim. Tudo bem! E para finalizar essa importante reflexão, eu gostaria de trazer aqui, pegar até o nosso roteiro, do escritor Paiva Neto, que fala: maiores são as razões que nos devem confraternizar do que as que apenas servem para acirrar rancores. Gente, vale a pena curtir esse vídeo, vale a pena espalhar esse vídeo. É isso que a gente precisa espalhar, o respeito, o amor entre os povos. Isso é lindo. Gente, então tá bom. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Eu como carne. Eu não como carne. Somos capazes de amar. Eu ouço rock. Eu ouço pagode. Somos capazes de amar. Eu sou negra. Eu sou branco. Somos capazes de amar. Eu acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Somos capazes de amar. Eu sou da tradição de orixás. Sou budista. Somos capazes de amar. Eu sou brasileira. Eu sou boliviano. Somos capazes de amar. Eu gosto de insetos. Eu tenho pavor de insetos. Somos capazes de amar. Eu acredito em espíritos. Eu não acredito em espíritos. Somos capazes de amar. Eu moro na favela. Eu moro no condomínio fechado. Somos capazes de amar. Eu tenho 23 pares de cromossomos. Eu tenho 23 mais 1. Somos capazes Somos de capazes de amar. amar. Eu não enxergo com os olhos. Somos capazes de amar. Atitude jovem.